improvável, mas escolhido do Senhor. Eu sou a amiga Priscila Moura Lima, estou aqui mais uma vez para te fazer companhia. E hoje nós vamos conhecer uma linda história de restauração que o nosso Deus faz. O tema de hoje é restauração e eu quero que você ouça com bastante atenção essa história de vida e convide alguém para assistir esse programa, tá bom? Compartilha aí o link, convida alguém para assistir na sua casa, faz um cafezinho, pega uma bolachinha, reúne a família, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir esse testemunho de restauração para ter a oportunidade de voltar a sonhar. Estou recebendo hoje a minha amiga Adriana Santos, cantora, ministra da Casa do Senhor. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez no programa Improváveis. Como você se sente hoje? Como é que você tá? Tá nervosa? Mais ou menos. Tá tranquila? Então, tranquila. Graças a Deus. Seja bem-vinda ao nosso programa. Adriana, por que você é um improvável? Conta um pouco da sua história pra gente. Eu sou uma improvável porque quando eu era criança, meus pais, eles não conheciam a palavra de Deus. Eu não nasci num lar evangélico, mas tive a honra de conhecer o Senhor. Antes disso, passei por muitas dificuldades e meus pais eram pobres, minha mãe dona de casa, meu pai era pescador, porém alcoólatra. E nas minhas memórias eu lembro de quando eu era criança e a gente recebia, algum aviso de que o meu pai estava caído em algum lugar, bêbado, e todo o dinheiro que ele conseguia com o trabalho dele, com a pescaria, era todo jogado fora, porque ia para bebida. Lembrando que você é baiana, né? Sim, isso? Baiana. Você é da onde? Da Bahia? Ilhéus, Bahia. E quando a gente era criança, passávamos sim muitas necessidades, Lógico que sempre Deus envia aquelas pessoas que suprem a nossa fome. Ali enviava alguém para dar comida, enviava alguém para dar bebida para a gente, água, E a gente sempre passamos necessidades nesses pontos. Alimentação, roupas, tanto que eu lembro que a minha mãe, ela pegava até guarda-chuva quebrado, e cortava aquele topozinho de cima e ali virava uma saia pra gente. Meu Deus, a gente, Adriana, eu vivia com saias, vivia com saias, com vestidinhos. Minha mãe tinha uma máquina velha de costura e ela sempre remendava algumas roupas, de uma blusa com um pedaço de guarda-chuva, virava um vestido. Eu também passei por isso. Minha mãe era costureira, Então, quando ela ganhava sacola de retalho, eu tinha saias que era toda quadriculada, um pedacinho de cada retalho. E isso foi a minha infância, assim, pobre, humilde, E sempre que a gente podia, minha mãe, por mais que fosse, não conhecesse, não chegou a ter uma vida com Jesus mesmo concreta, mas ela de vez em quando levava a gente para a igreja, eu ia meio que arrastada, E o meu pai, ele dizia que tinha servido a Deus em alguma ocasião da vida dele, porém, a gente nunca tinha visto ele indo até a igreja. Meu pai tinha problema físico, tinha problema nas pernas, mas isso não impedia ele de fazer nada, ele sempre fez tudo da vida dele. E com muita dificuldade, nós fomos criados desse jeito. Então eu cresci num lar onde era muita bagunça, muita briga, miséria, Porque o vício, isso, e era algo é uma desgraça. Eles não conseguiam avançar para nada. Não consegue, verdade. Então a minha vida na infância era aprisionada em miséria. Então, quando eu fui crescendo, fui virando adolescente, com 14 anos, aí eu já conheci um rapaz que não servia a Deus, mas que fazia parte do mundo das drogas. Nossa. Entendeu? Eu fui me enrolando, larguei a escola, larguei a família. Aquela velha história que quem mora em localidade pobre, conhece, ou viveu, ou conhece alguém que está passando, É verdade. As histórias se repetem, o que muda é só o personagem. É verdade. Não é verdade? Então, quando eu conheci esse rapaz, eu estudava, lógico, não era a escola boa, a escola perfeita, era uma escola de comunidade, escola pública, onde todas as crianças eram carentes e tal, mas assim mesmo
era a vida que eu tinha para hoje, vamos dizer assim, era o que tinha para aquele momento. Então, eu mesmo com todas aquelas dificuldades, eu usufruí muito da minha infância. Né? Eu brinquei na chuva, eu pulei corda e todas aquelas coisas de criança aí eu pude participar, né? Só que quando eu conheci esse rapaz, eu tive que abandonar tudo. Eu ainda tinha 14 anos de idade. Era uma criança. Isso, eu ainda tinha 14 anos de idade e eu tive que deixar tudo aquilo para trás. Por mais que as pessoas... Hoje eu vejo jovens com 14 anos que não tinham aquela mente que eu tinha no passado. Eu falei assim, não. Naquela época eu ainda era uma criança. Sim. Eu era uma criança e aquilo foi roubado de mim. Verdade. Né? A partir daquele momento, tudo que era minha vida foi deixado para uma outra vida. Ou seja, a expectativa de outra vida. Eu achava que meus pais me aprisionavam, eu achava que a minha vida era miserável demais, tinha que mudar, eu achava que eu me envolvendo com um rapaz e saindo de casa, a minha infância, que foi precária, ia se transformar numa maravilha. Né? E essa ilusão que muitos jovens hoje têm, sair da casa dos meus pais. Muitas meninas entram em relacionamento para fugir de uma realidade de pobreza, de abuso, de escassez, mas acaba se casando com o próprio pai, ou pior ainda, né? Isso que aconteceu. Quando eu fui me enrolando, saí de casa, fui morar com o cara, né? Ele fazia parte da boca de fumo, ele era totalmente viciado em droga, não tinha nada, tinha um quartinho lá, uma cama e um fogão, onde eu fui morar. Demorou muito para perceber que aquele sonho, aquele conto de fadas que a Disney nos apresentava, que você via na televisão, que você idealizou, porque quando a gente é pobre e mora e vive na miséria, tudo que a gente tem de idealização de vida, a gente vê na televisão, vem da televisão. Demorou muito para você perceber que você não ia, que aquele sonho, na verdade, não era um sonho, era um pesadelo. Demorou muito. Questão de 3 meses por aí. Nossa. Questão de 3 meses. Tudo se transformou, tudo virou pelo avesso. O que era ruim passou a, na minha mente, se tornar uma lembrança não tão ruim assim. Infelizmente. E o meu presente começou a se transformar na tortura que eu não conhecia. Você começou a perceber que a sua vida com seus pais não era tão ruim assim. Infelizmente é assim. Por mais que eles tivessem, meu pai é alcoólatra, agredia, havia agressões entre os dois, briga, né? Ele não me deixava sair, meu pai era muito rígido. Meu pai não me deixava sair com qualquer pessoa, com qualquer garoto, não era para mim estar brincava. Eu brincava às vezes escondida. Depois você entendeu que isso era proteção? Sim, principalmente depois que eu tive meus filhos. Principalmente depois. É o que acontece, infelizmente, com muitos improváveis. A gente vai despertando com o tempo, com a vida. Depois eu quero que você fale mais sobre essa fase nesse relacionamento. Mas a Adriana veio aqui também para lançar o seu clipe. O nome do clipe é Enche-me. Nós já vamos assistir. Vamos assistir agora o clipe da Adriana. Quando a gente voltar, ela vai falar um pouco mais sobre esse relacionamento e sobre o clipe, né? Como foi que Deus te deu aí essa oportunidade de gravar um clipe. Vamos assistir o clipe da Adriana, Enche-me, lançamento pela primeira vez na TV, aqui no programa Improvável. Ensina-me a ser como tu és, a lavar dos meus irmãos os pés, a não julgar para que eu não seja julgado, orar e amar sendo odiado, de fé em fé. Enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, enche-me, enche-me, enche-me do teu poder, enche-me do teu poder.
enche-me, enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, enche-me, enche-me da tua graça, da tua glória, do teu amor, do teu Espírito Santo, da tua graça, da tua glória, do teu amor, do teu Espírito Santo. Enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, enche-me, enche-me da tua graça, da tua glória, do teu amor, do teu Espírito Santo, da tua graça, da tua glória, do teu amor, do teu Espírito Santo. Enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, enche-me, enche-me. Said me some other thing to do. Daily be confused. What am I to do? But who am I to even question you? God, I was such a fool. You've always brought me through. Send that fire, light that match. Put that spotlight on my path. If you don't, I just might crash. Honestly, it's hard to see it. 'Cause if you want it, I want it. And I ain't leaving you for nothing. When you come, I come running. Light it up, come shine that light. When you say it, I believe it. What you got is what I'm needing. Yeah, I follow when you need it. Light it up, come shine that light. 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 Light it up, light it up. All of my drama that I've held on to is keeping me from you. Help me trust in you. Olá, estamos aqui com a Sueli, que foi a ganhadora do sorteio do programa Improváveis com a Beleza em Alta. Hoje ela ganhou uma transformação completa. Fizemos um clareamento de pontas, esse cabelo estava bem escuro, fizemos um ombre hair. Ela ganhou o banho de gel nas unhas, um spa dos pés com a podóloga. E aí eu quero que ela fale para vocês como foi esse dia, como foi ter o Dia da Beleza aqui no LN Beleza em Alta. Foi ótimo, fiquei muito impressionada com o resultado, realmente foi surpreendente, eu estou muito satisfeita, muito feliz. No próximo sorteio, com certeza eu vou estar lá comentando novamente. Adorei, obrigada. Então você não perca, a honra é nossa, né, de ter você aqui conosco, e você fique ligadinho no programa Improváveis e não perca o próximo sorteio que vai acontecer em breve. Fala pra gente, onde você gravou esse clipe? Quem escreveu essa música, essa letra é autoria sua? Como foi, né, essa realização para você? Conta pra gente como foi essa experiência. Então, sabe aqueles assuntos que alguém é usado para você para dizer assim, Deus vai usar alguém quando você menos espera. Oh, bem sei. Só que na nossa cabeça a gente pensa assim, isso vai ser daquele jeito, naquele momento. A gente começa a imaginar essa mania de controlar tudo que a gente tem, né? Como eu já louvava em igrejas, né? Eu imaginei que eu ia numa igreja grande, que algum empresário estaria lá me esperando. Sempre assim, eu também passo por isso. Isso, e a gente vai viajando nas coisas, né? Até quando chega um ponto que a gente não vê nada acontecer, a gente fala, isso aí
ficou para trás, né? Foi alguém que foi usado por emoção. E às vezes a gente deixa de acreditar naquilo que Deus diz. Verdade. E o que Deus diz está registrado no céu. Amém. Vai acontecer de alguma forma. Com certeza. E não vai ser do jeito que a gente espera. Então, comigo não foi diferente, foi desse jeito. Em Caxias, um culto comum como qualquer outro, uma igreja não muito grande, pequena, onde tinha várias pessoas lá, conhecidos nossos mesmo, e algumas pessoas de longe, né? E foi ali num culto em Caxias, no Bispo Davi Gomes, né? Bem conhecido ali também no centro de Caxias. Ele chegou, falou para mim: Adriana, vai ter um culto tal, onde vai vir alguns irmãos, né, de vários pontos do Rio de Janeiro, vai estar ali. Assim, como a gente já estava participando dos cultos, e viam que eram pessoas simples, pessoas, né, pessoas ali que interagiam com cultos pequenos mesmo. Eu nunca tinha noção de que alguém que estava ali queria ser usado de tamanha grandeza por Deus para me abençoar. Entende? E foi assim que aconteceu. Deus usou uma pessoa naquele momento, né, que aparentemente foi um culto comum, né, passou-se depois desse culto 4 anos, Nossa, mais ou menos, 4 anos depois, que apareceu, ligou, né, entrou em contato comigo pelo Facebook e falou assim: olha, eu sou um irmão que estava naquele culto, tal, pediu o seu contato, e eu nem lembrava mais dele. Eu só lembrei assim, depois que a gente vai recordando, mas quem é que esse irmão tal? E fui lá na foto do perfil, olhei, e era o irmão Edson Carvalho, com a esposa dele, a Janaína Carvalho também, que são bênção, assim. E ele chegou e falou pra mim: olha, tem uma música, tem um estúdio, e eu tava orando ao Senhor para que quando eu pudesse te abençoar alguém com um clipe, seria você. E Deus me concedeu, né, esse momento, e agora eu vou fazer contigo. No momento eu fiquei meio assim, eu falei: ué, como é que alguém, porque geralmente tem coisas de golpes, essas coisas, né, que usam as pessoas, e eu fiquei meio assim, né, sem graça. Eu falei: tá bom. Aí ele mandou a esposa dele falar comigo, né, pra mim ter certeza de que era aquele casal e tal, e ele conversou comigo, com o meu esposo também, chamou todo mundo em reunião. E depois disso, que a gente viu assim o que estava acontecendo, né, que realmente foi algo de Deus, porque ninguém iria aparecer do nada, e quem é cantor, quem louva o Senhor nas igrejas sabe o quanto é difícil pra gente, né, ter um acesso a um estúdio. Audiovisual é muito caro. Eu vídeo, sei bem então, isso. Audiovisual é muito que... difícil. A gente sabe que geralmente as coisas mais baratas que tem não é confiável, então a gente fica meio com o pé atrás, né? E não é de ótima qualidade. Foi um trabalho de qualidade que eu, na hora... Posso falar o nome da produtora do irmão, né? Quem sabe se tem algum cantor aí querendo fazer uma gravação, e a gente tem que abençoar quem abençoa e serve de Deus. Pode falar o nome da produtora do irmão? Foi a Songbook Studio, e a música é do Edson Carvalho mesmo, ele que é o compositor, escreveu a letra, né? Uma letra muito significativa para mim, né? Quando eu louvo esse hino ao Senhor, eu sei que é uma oração ao Senhor, e a gente está pedindo, para mim, eu estou pedindo para me esvaziar de mim, me encher do Espírito Santo de Deus. É algo muito significativo para minha vida. É verdade. Eu ouvi uma palavra essa semana que o Espírito Santo de Deus não é um estilo de vida, é uma necessidade humana, né? Mas no primeiro bloco você estava falando um pouco, né, quando você entrou num relacionamento com apenas 14 anos, uma criança. Ele tinha quantos anos? Ele já tinha 23. Complicado, né? Isso acontece tanto, infelizmente, né? Em comunidades, lugares onde a miséria domina. E você falou que foi em 3 meses você percebeu que na casa do seu pai não era tão ruim. Sim. Então você entrou naquele ambiente de codependência, né? Você passou a ser dependente, né, de um usuário de drogas, e aí começou uma nova fase na sua vida, e eu imagino que uma fase bem dolorosa, bem terrível, né, Adriana? Muito dolorosa. Que do início era aquele mar de rosas, como dizem, né? Foi tudo muito lindo, tudo muito bonitinho, pintado de rosa. Que a gente isso, né? Eu tinha criado. 14 anos, né? 14 anos é uma criança. Quando... mais ou menos 3 meses. 3 meses, aí já começou aquelas cenas de ciúmes,
né? Onde logo depois veio um empurrão, depois veio um puxão de cabelo, daqui a pouco começou as agressões mais graves, onde havia socos, murros, várias coisas, entendeu? Onde eu saí até cheia de ralões por conta das paredes que eram ainda, não era... Sem bolso, né? Sem bolso, e então era algo muito doloroso, a qual eu me prendia naquele pensamento de eu estou aqui porque eu vim e agora não posso retornar mais de onde eu tinha saído. Eu fiquei presa nesse pensamento, né? Então eu preferia ficar ali passando humilhação, passando Agressões. necessidades porque ele consumia droga. Sim. E não colocava nada em casa. E o que tinha em casa ele retirava. Então a gente eu passei por esse processo, né? Até porque o dependente químico ele não passa por esse processo. Na mente dele ele só precisa obter a droga. Mas quem está do lado, o codependente, a pessoa que precisa, né, que vive, porque codependente não é só a esposa, codependente são os filhos, codependente é uma mãe que tem filho drogado, né? Então, assim, pro dependente químico, pro viciado, ele acha que ele não está fazendo mal a ninguém, porque é só ele que usa droga, né? Mas eu acredito que quando você engravidou, eu acredito que aí o peso dessa realidade aumentou, né, Adriana? Você engravidou depois de quanto tempo estando nesse relacionamento? Menos de um ano depois. Menos de um ano depois eu estava grávida. Pelo meu primeiro filho eu estava com 15 anos de idade. E na gestação a gente tem aquele sonho, né? Vou ser mãe. E eu ainda tinha a mente muito imatura. Minha mente ainda era muito imatura com 16 anos, mesmo tendo passado por muitas coisas, né? E aí quando o neném nasceu, meu primeiro filho nasceu, que eu tive aquela conclusão de que não ia melhorar. A gente ainda tem assim a ilusão, as mães, principalmente as mulheres que convivem, que né? o filho vai mudar o homem, o filho né? vai dar uma vai pressão, fazer com que ele se sinta mais responsável. Isso, né? Se transforme no homem mesmo, que vai suster a casa, que vai mudar, que vai pensar na criação do filho. E isso não aconteceu. Mas não foi o que aconteceu. Não aconteceu. Ao contrário, piorou. Porque aí eu não sofria mais pela minha fome, nem pela minha falta de vestir, de calçar. Era também pelo meu filho. Então eu era muito dependente de doações das pessoas, entendeu? Se a pessoa fosse me dar roupa para vestir, eu estava vestida, mas se ninguém aparecesse para me vestir, as roupas estivessem acabando, eu ia ficar sem roupa. Então a gente era muito dependente de pessoas que dessem de caridade mesmo. Caridade mesmo, sempre lá. Enquanto eu morava na Bahia e eu ainda não tinha, né, o contato com Cristo, apesar de que Deus, desde a minha infância, eu vejo Deus lá naquele momento da minha infância, com meu pai alcoólatra, comigo, né, a gente sentindo necessidade. Eu via Deus lá ainda, quando uma vizinha chegava com a marmita, mandando minha mãe dividir para todos os filhos, porque ela sabia que a gente estava com fome. Então eu vejo Deus lá no meu passado, antes de eu conhecê-lo. Né? Isso faz parte dos planos de Deus para a nossa vida. É suster no deserto, é a água que jorra da rocha, né? Num lugar inusitado, onde não tem água. Então a gente vê Deus nesses pequenos detalhes. E eu vejo Deus lá. Eu vejo Deus lá no meu passado. Então quando meu filho nasceu, que eu vi que ele na época, parceiro, não ia, né, suprir nossa necessidade, não ia mudar, eu comecei a buscar Deus de uma maneira sozinha, né? Até porque eu já tinha sido afastada da minha família, já tinha sido afastada da escola, já tinha sido afastada de amigos, de amizade, eu não tinha mais ninguém. Era só eu. Ele era bem bastante ciumento. Era ciumento no extremo, naquele extremo onde eu não poder sair nem da porta para fora, porque eu estaria olhando algum homem passando na rua, sabe? Então eu fiquei aprisionada. De todas as formas, prisioneira. Virei prisioneira da escolha que eu tinha feito. Entendi. Entendeu? Você teve quantos filhos? Eu
tive dentro desse processo? 3 filhos. 3 filhos. 3. Lembro que uma vez que você me falou que não era uma opção para você escolher evitar Não. ou não, Não. né, Adriana? Não, É inacreditável, né? E é mais inacreditável porque ainda existem mulheres que passam por isso Sim. hoje, principalmente meninas jovens, Sim. né, que se apaixonam muito novinha, muito criança ainda e passa por isso, né? É verdade. Você é não triste, tinha opção muito de triste. escolha, né, Adriana? Não tinha por conta do ciúme, não tinha porque ele me pressionava tanto a não sair, ficar ali presa dentro de casa, que nos dias em que era para mim ir atrás, né, num posto de saúde, aí tinha o posto de saúde também por ser lugar muito... É tudo né, muito difícil. Era tudo muito difícil. Então, ou estava em greve, ou não tinha o remédio, aí tinha que ir comprar, não tinha dinheiro. Então eu lidava com essas situações. Entendeu? Não ter dinheiro, não podia ir. Quando eu ia, ele vinha seguindo de alguma forma, que onde eu ia, né, por necessidade, ele dava um jeito de passar, de ver com quem eu estava, quem estava comigo. E era isso que eu passava. Era isso, essa prisão ali que eu ficava. Era dentro de casa. E aí você se converteu, né? Aceitou Jesus. Em que momento você teve um verdadeiro encontro com Deus, assim? Você decidiu? Apesar de eu ter evitado bastante, né? Que muitas vezes, várias vezes, a mãe dele, a minha ex-sogra, né? E a minha sogra naquele momento foi muito importante para mim. Eu acredito. Nós vamos agora para o quadro Mentoria Feminina. Depois a gente volta para continuar ouvindo essa linda história de restauração. Olá, sou Daniele Cassiano, estou aqui em mais um programa, trazendo para você hoje uma nova proposta do cuidado com o nosso corpo. E hoje eu vou trazer uma dica que eu uso lá na minha casa, é uma dica diária lá, minhas filhas, né? A gente tem o costume de estar tomando ali uma colherzinha de chá de mel, olha só, mel, com 15 gotinhas de tintura de alecrim. Eu vou estar te ensinando a preparar já. Mas primeiro eu queria estar te explicando a importância, né? Nesse nosso caminho de volta para casa, a gente vai começar a colocar aqui no nosso quadro algumas receitinhas importantes para a nossa imunidade. O mundo está passando por um momento de pandemia e nós temos alguns recursos naturais dados por Deus para a gente estar passando bem por tudo isso. A gente tem que entender que nosso corpo ele não é imediatista, né? É um processo lento, mas duradouro e eficaz. Talvez você diga, eu não vou conseguir começar agora. Aos poucos você vai acostumar os seus filhos, acostumar você mesmo, né? Porque os nossos filhos, eles aprendem com aquilo que eles estão vendo todos os dias em casa. Com o tempo, eles mesmos vão fazer igual a minha Déborazinha lá de 7 anos, ela já levanta, já vai direto lá pegar o seu melzinho, colocar no seu copinho lá, cativo, e misturar com as 15 gotinhas de tintura de alecrim. O alecrim, ele é antioxidante, ele é importantíssimo para a nossa parte digestiva, cardiovascular, ele é muito importante para a nossa imunidade, e juntamente com o mel, né, que faz com que ele seja suportável ao paladar, e o mel também possui muitos nutrientes, nós encontramos nessa junção aqui coisas importantes, nutrientes importantes que o nosso organismo ele não produz sozinho e nós precisamos dar ele. Vitamina A, vitamina K, vitamina B1, B2, são coisas ativadas por alimentos que a gente traz para o nosso corpo, né, os nutrientes com coisas externas. Então, a gente tem que ter essa noção em casa de que as crianças precisam estar comendo peixe, a fruta. A gente tem colocado na nossa alimentação muita coisa sintética, né? Muita coisa industrializada, e a longo prazo a gente vai vendo nossas crianças adoecendo muito rápido, tendo dificuldade na escola para aprendizagem, a gente vai vendo
adolescente muito caído, né? Muito apático, mas essa questão aí no corpo de nutrientes e de energia está muito atrelada à alimentação. Então, eu quero te lembrar hoje, com o programa de hoje, a importância que temos nós como mulheres de estar cuidando da alimentação da nossa casa. A gente, quando fala da mesa posta, a mesa é aquela beleza, né? Tudo que eu explico aqui, ensino, a questão do Senhor está conosco, e quando nós vamos colocar no prato dessa mesa posta, o alimento tem que ser um alimento rico em nutrientes, para que o Senhor se agrade de nós. Então hoje eu trago para você aqui essa dica. Todos os dias de manhã você vai pegar uma colherzinha de mel, vai colocar num copinho assim, né, em algum copinho, e 15 gotinhas de alecrim, 15 gotinhas de tintura de alecrim, 15 gotinhas, e vai estar, essa aqui é a tinturinha de alecrim, super baratinho, o mel eu compro a R$20, a tintura de alecrim eu compro a R$8. Aí você vai misturar, com o tempo as crianças aprendem sozinhas. E uma colherzinha, pela manhã, em jejum, é o suficiente para você estar trazendo uma gama de nutrientes e imunidade para os seus filhos e para você mesmo. Então, eu queria que hoje você ficasse com essa dica aí de melzinho com tintura de alecrim para estar melhorando a sua imunidade, a imunidade da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais. Depois você dá uma pesquisadinha aí na internet e que você fique hoje com essa dica de ouro, né? Dica valiosa. As meninas estão apelidando aí da dica da Dani. E eu te aguardo num próximo programa. Até a próxima. Você estava contando que sempre relutou em ir à igreja, sua sogra cuidava de você, te convidava e você sempre inventava uma desculpa. E em que situação que você percebeu e falou, não dá mais? Foi só até aqui, eu não aguento mais ficar, sofrer sozinha, né? Foi trabalhar do Espírito Santo de Deus mesmo, porque quando eu percebi, né, que eu falei assim, poxa, minha vida tá toda errada. A gente começa a entrar naquele pensamento de dizer, poxa, tem alguma coisa errada e para melhorar eu preciso de ajuda. E a ajuda que eu tinha naquele momento era de Deus, eu não tinha para onde correr, eu não tinha quem buscar socorro. Então eu comecei a pensar, e aí foi onde eu comecei a ir para a igreja, né? E aquilo, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, foi ministrando no meu coração, que eu tinha um socorro ali, e que poderia me ajudar e poderia mudar minha vida. Então eu fui ouvindo a palavra do Senhor, eu fui tendo também contato com a palavra de Deus. Você me falou que nessa primeira igreja que você aceitou, né? Você quase chegou a casar, né, na igreja com esse rapaz. Sim, ainda estava enrolada com aquele rapaz. A igreja queria consertar a situação, né? Queria que eu casasse, porque via, né, que eu tinha na sua vida. Tinha alguma coisa que eu poderia fazer na igreja, que eu poderia dirigir jovens, pregar ou fazer outra coisa, e eu não podia por conta de não estar casada. E assim, só que eu sabia o que eu passava em casa. Eu falava assim, eu não posso, né, fazer sem que Deus me dê clareza do que eu tenha que fazer. Eu tinha essa consciência de que Deus tinha o melhor para mim e aquilo não era o meu melhor, aquilo não era melhor para a minha vida. Então eu comecei a orar ao Senhor em cima disso, para que Deus trabalhasse e me desse o que Ele tinha para mim. E enquanto isso, as irmãs organizando o teu casamento. Vestido, com bolo, comida. Depois de várias tentativas de fazer com que ele fosse para a igreja, não foi para a igreja, então eles resolveram me casar sem ele ir para a igreja, sem no caso, meu ex-marido ir para a igreja. E eu falava com os irmãos, falava, olha, não tem como eu casar com uma pessoa assim, né? Eu tenho que ver o que Deus, né, queria para minha vida. E qual foi a situação que Deus criou para te dar esse livramento? Então, eu não contava tudo com detalhes que me acontecia. Dá vergonha, eu sempre né, tinha Adri? vergonha, eu sempre tinha... Você apanhava muito? Muito, eu tinha muita vergonha, Você já foi agredida ao ponto de ficar com hematoma no rosto, assim? Sim. Apesar de que ele não me agredia muito na parte visível, aos olhos dos outros. Era muito nas costas, na cabeça, principalmente.
né? Eu tinha Covarde, isso, né? Bem na covarde. cabeça, porque o cabelo, né, tampava, então não tinha como as pessoas verem. A não ser que ralava braço na parede, essas coisas assim, batia em alguma coisa, ficava no braço um hematoma. Mas geralmente a agressão era mais na cabeça, nas costas, onde estava tampado com roupa, entendeu? Sempre nesses locais mais escondidos. Eu lembro que você me contou que o sonho dos seus filhos era ter um DVD em casa para assistir. Sim. Né? Porque vocês assistiam na casa de alguém, na porta de alguém. Nessa época eu já ia pra E você igreja, tinha um cabelão. tinha um cabelo gigante. Cortou o cabelo, vendeu o cabelo, comprou o DVD. E o que foi que aconteceu, Adriana? Uma semana o DVD já não estava mais em casa. O DVD Só virou Jesus. crack. Virou crack. Meu Deus, a gente tá rindo porque a gente ri agora. Aham. Mas eu tenho certeza que quando você viveu essa situação, doeu e doeu muito, né? Terrível. É isso que Deus faz. Deus transforma toda lembrança de dor, de vergonha É verdade. Em alegria, porque em a gente se alegria, em regozija. piada. A né? gente se regozija no que Deus fez. É. A gente sabe que hoje eu não tenho, eu sei que hoje eu não tenho mais necessidade de fazer isso, né? E eu sei que lá E no aquela passado, dor, aquela dor, Ele transformou em uma em cicatriz, em testemunho, uma de cicatriz. dizer assim, Deus fez isso comigo, Meu Deus, não é né? ponto dos E dá pra ver que outros. seu cabelo é muito bonito, né, Adriana? Ai, que dó, gente. Meu Deus. Eu colocava aquela trança assim, Nossa. pra ir pra igreja, era coques. Sempre eu andava muito de coque, aquele coque gigantesco no Sei. cabelo. Então, agora conta pra gente. Deus te deu o livramento e você não casou. Não casei. Por quê? Por mais que eu falasse que a pessoa era totalmente... Psicopata, doentia. não tinha como ter diálogo nenhum. E principalmente que Insistiram. eu acho que na nossa época a igreja era muito assim. Se a mulher apanha, é tem porque que- não tem isso. sabedoria. Ele é alcoólatra, ele te bate, ele te espanca, ele te estrupa, mas você A tem que mulher- casar porque é o seu esposo. Tipo, a mulher sábia tem que suportar tudo. A mulher sábia até a suporta morte. tudo, até a morte. E não era assim, não é assim. Não é isso que a palavra de Isso, Deus Deus nos não ensina, quer isso né? para ninguém. Deus diz, a própria palavra diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E de jeito nenhum Deus vai acrescentar dor sobre a tua vida. Se o próprio Jesus diz que o fardo dele é leve, né? O jugo é suave, e nós vamos nos agarrar a jugo. Para que Não, isso? verdade. Jesus veio para trazer alívio. Alívio. Verdade. Né? Aí você não explicava para as irmãs porque você percebia que não ia resolver, né? Não ia resolver. Aí o que você fez? Até porque de várias irmãs, né, cristãs, eu ouvia esse Sim. versículo, É. que a mulher sábia edifica a tua casa. Teve uma época que eu queria até Esse ranço desse versículo. se tornou um jugo muito pesado. Sim. Pra muitas mulheres. Quando eu ouvia esse versículo, eu comecei até a me perguntar, será que Deus escreveu isso mesmo? Porque eu não compreendia, eu não tinha ainda, né, a maturidade de entender o que está escrito e o que as pessoas entendem. Eu não tinha essa maturidade, porque é muito diferente o que está escrito na palavra e o que eu quero entender do meu jeito. Entendeu? Então, assim, as pessoas entendem de uma forma, mas o que está escrito, às vezes o que está escrito que Deus quer passar é totalmente outra. Então, aquela mente que eu tinha, né, graças a Deus, passou e eu comecei a entender que o que Deus tinha era melhor para mim. E as minhas escolhas é que estavam erradas. A de Deus nunca está errada. Verdade. E eu comecei a pedir isso ao Senhor, falar, Senhor, para mim basta, eu não quero mais viver assim, e seja o que for que o Senhor quiser, eu sei que é melhor, então eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. E foi aí que Deus começou a agir, quando eu decidi desistir das minhas escolhas e escolher o que Deus tinha. Hoje você está aqui no Rio de Janeiro, né? Você já mora aqui há quanto tempo? Então, quando eu vim para cá, eu vim no final de 2013, né? Tem Você mais ou menos 8 veio, anos. A sua viagem para o Rio foi uma fuga, na verdade, Fuga. né? Porque Foi não uma tinha fuga depois da como. tentativa do casamento. Depois da tentativa do casamento. Quando fizeram uma reunião para me casar com ele, né? Eles
assim, quando foi uma semana de preparativos, todo Sim. mundo já tinha vestido, já tinha festa, já tinha salão, já tinha maquiador. Eu não sei de onde foi que surgiu tudo isso, mas apareceu tudo isso. Engraçado que tudo isso parecia ser de Deus. Sim, por conta de tudo que foi proporcionado ali, o banquete que foi proporcionado Né? naquele Porque momento. a gente tem esse costume de falar que tá dando certo, é de Deus. Apareceu tudo As ali na mão de portas mão estão se beijada. abrindo, é de Deus, e nem sempre, Nem sempre. é Deus. Na minha situação não foi Deus. Foi Deus que interviu, né? Porque eu creio assim, não que o diabo fez, mas o homem se iludiu com os próprios olhos, né? Com certeza. Então, todo mundo ficou naquela expectativa, ela vai casar, vamos ajudar. E eu sou muito grata aos irmãos que naquela época tentou Sim, me ajudar de claro. alguma forma, né? Que muitas pessoas me ajudaram naquele momento e eu não posso esquecer de nenhum. E agradeço ao Senhor pela vida de cada um. Então, quando ele viu que um homem estava fazendo o meu cabelo, ele chutou o balde, né? Brigou com todo mundo e aí saiu xingando, me agrediu no próprio salão, né? Onde a irmã que estava organizando tudo soube. Ele Você foi não precisou contar, mas Nada. Deus Deus se mostrou. tratou de Deus mostrou. revelar o que estava no oculto, né? Deus mostrou tudo. Quem te deu a ideia de vir para o Rio de Janeiro? Quando eu estava, né, na casa dessa irmã, e a sogra do meu irmão, que morava ali do lado, viu eu ali, entrou imediatamente, entrou em contato com ele, e aí contando, né, a minha situação, que eu estava de favor na casa de alguém, né, da vizinha dela, e o meu irmão imediatamente começou, minha cunhada também começou a entrar em contato com eles, e eles já estavam programando uma viagem para mim, né, sem que eu soubesse. Nossa. E aí quando ela veio até mim, a sogra do meu irmão veio até mim, né, ela falou assim: vai pro Rio, onde está teu irmão, já tá, só é você falar que quer ir que a gente já tá tudo pronto, né, a passagem, a gente paga a passagem, a gente vê comida para você, o que você precisa para levar. E naquele momento de desespero eu falei, mas como eu vou, né? Eu meio que fui para trás, falei, não quero ir, eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém direito e tal. Só o meu irmão, eu sabia que meu irmão trabalhava muito, ele morava no Recreio, sabe? E era muito trabalho, ele quase não ia ficar em casa, e todos não eram da igreja. Eu tinha esse medo de me envolver com pessoas que não eram da igreja e me levasse de volta para longe de Jesus. Na época eu já estava muito envolvida com a igreja, com Cristo, eu já sabia o que eu queria servir a Deus com toda a força da minha vida. Então ela entrou em contato com ele, falou que eu queria ir, e quando ela retornou a mim e disse assim, aí já resolveu? Eu falei sim. Ela falou assim, então você viaja na segunda-feira. Isso era sábado. Nossa. 2 dias depois... Deus tinha pressa de virar o teu cativeiro. Isso. Eu falei, segunda-feira às 9. Então a passagem tá paga. E só foi o tempo mesmo de eu me despedir de algumas pessoas da igreja, né? A família ficou sabendo depois que eu vim embora, os parentes. Né? Eu falei assim, eu tô indo. Né? Muita palavra mas lá é terra de sofrimento, não é assim e tal. E aí, com muito medo, E você não sofria onde você morava, por acaso? Demais. É muito triste, né? Quando a gente tem uma oportunidade de mudar de lugar, de vida, e tem pessoas que, por incapacidade de se mover, de ser corajoso, desmotiva outros, né? E isso acontece até hoje. Acontece. Lá E aqui no Rio, você chegou aqui no Rio. E como é que está a sua vida hoje, Adriana? Depois de todos esses processos, depois de tudo isso que você viveu desde a sua infância, hoje você é uma mulher, né? Cantora, ministra da Casa do Senhor, Deus tem feito coisas grandes. Eu lembro da Adriana que eu conheci há 4 anos atrás, dá para perceber que Deus realmente está mudando a sua história. Como é que eu falo mudando porque nunca termina. Deus sempre tem uma novidade para a gente viver, né? Sempre tem uma novidade de vida. E como é que está a tua vida hoje? Você está casada? Você tem a sua casa? Você tem DVD? Conta pra gente. Tenho DVD não, tenho TV Smart. Agora é outro nível, né? Outro nível. A dupla honra de Deus é tremenda. Verdade, Então, quando eu cheguei aqui, 4 meses depois eu conheci o meu esposo, né, indo pra igreja. E engraçado que quando eu tava lá, já para vir, eu orei ao Senhor pedindo pessoas, né, que me desse apoio e suporte para me manter firme
na minha vida com Deus, na minha caminhada com Deus. E eu tive isso, foi impressionante, mas assim que eu cheguei, eu conheci amigas, eu peguei amizade com algumas irmãs que subia monte, que ia para consagrações, que ia para... Que buscavam a Deus. Sim, uma ou duas tinha carro, e aí, mesmo eu, né, ali quietinha, meio assim tímida, elas me abraçaram de uma forma e me levavam para tudo quanto é canto. E aí você conheceu o seu Conheci meu marido. esposo, isso. Uma das irmãs da igreja falou assim, olha, tem um rapaz que toda vez que eu olho para você, eu vejo ele. Nossa, E Deus, até em sonho, me mostra vocês casando e sendo felizes. meu Deus. Muito lindo isso. Então quer dizer que o seu casamento realmente foi a promessa debaixo da bênção e da vontade de Deus, né? Foi. O nome do Foi esposo assim. dela é Rafael, né? Rafael, presbítero Rafael Silva, uma bênção de Deus na minha vida. Meu esposo, ele veio assim para desencadear, né, algo que eu tinha como um sentimento ruim, Sim. sabe, com questão assim de relacionamento. Imagina. Eu tinha aquele sentimento Traumas, ruim, né? amargura, né, de ter alguém que fosse me fazer sofrer. Esse era o meu pensamento. A próxima pessoa que apareceu, eu não quero de jeito nenhum, porque é homem, vai me trazer dor, vai me trazer sofrimento. Eu não acreditava, e eu acreditava naquela história que diz todo homem é igual, sabe? Não tem homem diferente, todos são iguais. Então aquilo estava como cadeado no meu coração. Imagina. Eu não queria mais me relacionar com ninguém. Imagina. Mas quando ele chegou assim até mim, né? Meu coração bateu forte. E eu senti algo muito lindo, né, na pessoa. Eu falei, ué, que pessoa diferente, é um homem diferente. E a gente começou a conversar, né, e se conhecemos. Ficamos mais ou menos uns 2 meses só de diálogo, né, por telefone. Depois a gente veio pessoalmente. E hoje vocês estão casados há quanto tempo? Casamos, né. Quando eu casei com ele, eu estava com 1 ano aqui, 1 ano e meio aqui no Rio. Então, tem mais ou menos, vai fazer 7 anos. E Deus te deu mais um filho, não é Sim, isso? minha pequenininha, Ariela. Hoje você tem casa. Tenho casa. Em 7 anos nós conseguimos. Quitar moto, casa. Deus faz. Faz. O Temos segredo aí é se encher dele, né? Isso, o ministério de estar indo e voltando. Meu esposo sempre me apoia em tudo, me dá força em tudo. Ele até às vezes quando eu digo não sou capaz disso, ele fala, não é você, é Deus. Não é Você agora tem um sacerdote, um líder, tenho né? um companheiro. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Você quer deixar um recado? Quer agradecer a alguém? Pode deixar aí o seu momento para deixar seus recados, beijos, abraços, com a vontade. Quero mandar um beijo para todas as irmãs lá da igreja, de Beck, de Gramacho, todas as minhas irmãs também, por onde eu passei, que eu fiz amizades, graças a Deus, Deus nos dá, né? Amigos e irmãos. Isso, essa oportunidade de criar amizades, criar vínculos por onde a gente passa. Aí, por onde eu passei, e sempre apareceu alguém para, né, com carinho, com amor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, irmão Edson Carvalho, meu esposo, Rafael, né, minhas filhas também que estão em casa me assistindo, e todo o pessoal que está aí assistindo a gente, que Deus abençoe a cada um. Deus faz. Deus faz. Deus restaura qualquer história. Não existe fundo do poço, vergonha. Não existe vergonha que Deus não possa transformar em dupla honra. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Nós vamos agora para o quadro Talento Infanto Juvenil. Bem diferente das histórias que eu ouvi. A minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é um mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim,
está no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos da vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, a minha história, Cristo é um mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, já no caminho não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos da vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Mais um programa Improváveis. Obrigada pela sua atenção. Obrigada por abrir as portas da sua casa, da sua família, para que a gente possa entrar aí dentro da sua casa. A televisão é uma janela espiritual. Toma cuidado com o que você assiste. Da mesma forma que o programa Improváveis te estimula a busca da presença de Deus, existem programas que estimulam a busca pelo pecado. Então, você escolhe o que você assiste, o que você coloca para sua família assistir através dessa janelinha espiritual chamada televisão. Quero mandar um beijo para a Linda Flor Moda Evangélica, como sempre arrasando aqui com as t-shirts lindas. E quero agradecer a todos, principalmente ao meu pai, ao meu Abba, que escolheu aqui essa Priscila Improvável para fazer esse trabalho. Deus abençoe. Até o próximo programa. Olá, tudo bem? Shalom, estamos iniciando mais um programa Restauração Familiar aqui no programa Improváveis. Estamos com a nossa série falando sobre família disfuncional e estamos aqui dando as características de filhos em família disfuncional. E hoje eu quero abordar com você algo assim que para nós é muito importante nesse tempo, que é você trazer a cultura do reino de Deus para a sua casa. Amém? Talvez você diga assim, não, mas eu já tenho, né? A minha família é cristã, a minha casa é cristã, já tenho um segmento religioso, mas eu não consigo ter paz na minha casa.
Aí eu digo para você o seguinte, então procure uma ajuda, né? Seja ela através do seu pastor, seja ela através dos seus conselheiros, seja ela através de terapeutas, seja ela através de pessoas que estão capacitadas a ajudá-los nesse processo. Algumas famílias, elas se vão, né, se desfazem, porque as pessoas elas têm vergonha de dizer que tem algum desafio a vencer. Nós não chamamos de problema, mas nós chamamos de desafio, e não conseguem buscar ajuda para isso, ok? Porém, nós temos visto também algumas famílias alguns filhos que foram criados em famílias com seus pais, sem ao menos ouvir a palavra eu te amo. O ambiente de amor não era favorável no meio dessa família. Então, alguns pais até hoje, eles têm vergonha de olhar dentro dos olhos do seu filho e dizer, filho, eu te amo. E nós aprendemos que existem 3 formas de amor fundamental na vida de um filho, na vida de uma criança. A primeira forma de amor fundamental é a afirmação verbal. O ser humano ele precisa de afirmação verbal para ter uma saúde emocional perfeita. A segunda coisa é o toque físico saudável. A criança ela precisa de toque físico saudável, como beijo, abraço, né, ser colocada no colo, enfim. Toda forma de toque saudável faz com que essa criança tenha um desenvolvimento perfeito na sua estrutura emocional. E a outra coisa que é o investimento pessoal. O que é isso, apóstola? Tempo para estar com seus filhos, não fazendo o que você quer, mas fazendo aquilo que o seu filho gostaria de fazer. Então, eu quero deixar essas 3 dicas aqui para que você possa perceber a importância desses níveis de amor fundamental na família. Talvez você tenha sido um adulto criado dentro de uma família disfuncional e você não conseguiu receber esses 3 níveis de amor fundamental para se sentir inserido nessa família, ok? Mas eu quero deixar essa resposta aqui para você. 3 coisas a serem feitas para o desenvolvimento, para a aceitação e para que essa família esteja em total harmonia. Que Deus te abençoe, até o próximo programa e que o eterno, o reino de Deus, a cultura do reino esteja dentro da tua casa, dentro do teu lar, porque foi para isso que o Senhor te criou e foi para isso que Ele sonhou. Shalom.